Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Essa videoaula é parte do material de estudo da disciplina Física Experimental 1. Os demais conteúdos, as atividades e as avaliações estão disponíveis no nosso Google Classroom. Na videoaula de hoje, eu vou abordar a relação entre variáveis de medidas experimentais e o ajuste linear. Bom, quando falamos em relação entre variáveis de medidas experimentais, normalmente estamos considerando que qualquer medida experimental está relacionada com uma variável. E essa variável pode depender de outras variáveis. E essa ideia de relação, de dependência entre as variáveis, ela é muito geral e ela é muito importante em qualquer realização experimental. Por exemplo, o período pêndulo, que nós já fizemos algumas vezes aqui nessa disciplina, ele depende do comprimento do fio, L, depende da aceleração da gravidade, G, e pode inclusive depender da massa M, caso essa seja muito elevada. Isso acontece basicamente porque com a massa muito elevada, o fio ele já não pode mais ser considerado como sendo inextensível. De forma que a gente vai ter uma relação entre T, que é a variável que mede justamente o período do pêndulo, L, G e M. No caso mais geral é isso que acontece. Bom, como eu disse, essa relação entre as variáveis ela é muito geral e muito importante. Ela vai aparecer em sistemas de eletricidade, por exemplo, como esse do circuito aí ilustrado no slide, esse circuito simples baseado numa fonte de tensão e em resistores. Então, se você quiser saber a diferença de potencial entre dois pontos desse circuito, representado aí por esse voltímetro V, né, o que vai ser medido nesse voltímetro V, ela vai ser basicamente uma relação entre V, Rzão, Rzinho e Epsilon. Ou seja, essa é a relação entre variáveis. Você também pode pensar no experimento óptico, em que a luz atravessa um meio anisotrópico, representado pela essa letra θ, e um índice de refração N. Então, de forma que você pode obter uma relação entre as variáveis intensidade da luz captada lá no detector, em função de θ e em função do índice de refração. Bom, no fundo o que nós vamos fazer aqui agora é estudar essa relação entre as variáveis. O nosso objetivo vai ser descobrir qual é a relação matemática entre essas variáveis, qual é a relação que descreve isso. Para isso, eu vou fazer aqui um procedimento de montagem de gráficos, ou seja, a gente vai pensar no experimento e obter dados experimentais desse experimento e fazer um ajuste de uma equação matemática aos pontos experimentais no gráfico. Então, basicamente, esse é o resumo da aula. Então, é isso que nós vamos ver. Bom, nessa aula eu dividi, tudo isso eu vou fazer nessas 6 partes que estão ilustradas aí nessa classificação que eu fiz. Então, basicamente, eu vou falar um pouco mais sobre a relação entre variáveis e linearização. Na sequência, eu vou seguir aqui com o planejamento de uma experiência e da obtenção de um gráfico a partir dos pontos experimentais. E vou finalizar com o ajuste linear. Eu vou mostrar aqui um procedimento manual, em que você basicamente vai precisar de lápis, borracha e um papel milimetrado para fazer um gráfico, e do ajuste linear na forma computacional, onde eu vou mostrar aqui uma planilha feita no Google Planilhas, em que permite a gente traçar a melhor reta, o melhor ajuste aos pontos experimentais. Bom, a discussão toda dessa videoaula ela vai ser feita com base na experiência do pêndulo. A ideia é que o pêndulo, nós já conhecemos ele, nós já sabemos os resultados dele. Então, a experiência em si, o fenômeno físico em si, não vai ser novidade. Eu vou querer aqui abordar justamente o conhecimento associado a esse experimento, ou seja, todo o conhecimento experimental que nós vamos precisar saber e desenvolver para realizar experiências. E o pêndulo vai ser a nossa experiência de base. Assim, em retrospectiva, vamos lembrar das medidas que realizamos do período do pêndulo. Antes disso, vamos lembrar também que o período do pêndulo, assim como qualquer medida experimental, nunca é exato. A exatidão tem a ver com a acurácia, e a precisão tem a ver com o número de algarismos significativos. Ambos são limitados pela sofisticação do experimento, pelos princípios básicos tanto do instrumento de medida quanto do fenômeno e do conhecimento do valor verdadeiro da grandeza. Aqui na FISESP, já comprovamos isso no batido experimento do pêndulo usando 2 técnicas de medidas. Uma baseada no cronômetro manual, que eu vou chamar de experimento manual, outra baseada no cronômetro digital, acionado por um laser, que eu vou chamar de experimento digital. Os dados de cada um dos experimentos são apresentados nos 2 histogramas. O desvio padrão do experimento digital vale 0,003 segundos, muito menor que os 0,02 segundos obtidos no experimento com o cronômetro manual.
Os dados de cada histograma se tornam uma única medida experimental de período, com sua respectiva incerteza. A incerteza é dada pelo desvio padrão da média quando este for maior do que a resolução do cronômetro. Assim, como para os dois casos mostrados os desvios padrões da média são menores que as respectivas resoluções, as incertezas experimentais dos períodos são dadas pelas resoluções dos cronômetros. Ambos resultados são mostrados simultaneamente no gráfico de comparação de medidas. Observe que esse exemplo foi escolhido no intervalo de confiança 2σ igual a 2r, pois o desvio padrão da média é menor que as resoluções dos cronômetros. No exemplo em questão, observamos que nenhuma das medidas são compatíveis com o valor teórico. Voltando ao tema da nossa videoaula, quais são os parâmetros que influenciam no período do pêndulo? Já vimos que os candidatos são massa, comprimento do fio, aceleração da gravidade. Enfim, o fato é que com essa pergunta eu entro na primeira parte da videoaula. Vou falar aqui agora da relação entre variáveis. Nesse estudo da relação entre variáveis, deseja-se determinar o comportamento de uma grandeza experimental em função de outras grandezas. No caso do pêndulo, estamos interessados em encontrar o período em função de L, G, M. Inclusive, nesse ponto da videoaula, vale repetir mais uma vez o que já foi dito anteriormente. Esse estudo da relação entre variáveis é geral, ou seja, vou trabalhar com um pêndulo, mas toda a análise valerá para qualquer outra experiência, inclusive a de eletricidade ilustrada aí embaixo. O fato é que as variáveis são classificadas em variável dependente e variáveis independentes, que podem assumir quaisquer valores. E no fundo, desejamos saber uma relação matemática entre essas variáveis, ou seja, queremos saber uma função do tipo f de x, y, z, onde x, y, z são as variáveis dependentes e f é a função, ou seja, a relação. O nosso objetivo aqui é mais específico. Eu estou interessado em funções lineares, ou seja, funções que, se plotadas num gráfico, vão dar uma reta. E funções lineares são escritas da forma mais geral, conforme essa equação que está aí no slide. f de x igual a a mais bx. A é o coeficiente linear, também chamado de intercepto. Basicamente, esse parâmetro diz onde que essa reta do gráfico corta o eixo vertical. O coeficiente b, ou seja, o termo b que aparece aí, é chamado de coeficiente angular, é da inclinação da reta. Então, a gente vai estar interessado em relações lineares, ou seja, relações entre variáveis de um experimento que são descritas por funções lineares, funções que, se plotadas num gráfico, vai dar uma reta. Bom, talvez o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, seja o caso mais conhecido para os estudantes de física. A equação horária do movimento, do MRU, é dada por S de t igual a S0 mais VT, ou seja, uma equação do primeiro grau, uma equação que, se plotada num gráfico, vai ser uma reta. Basicamente, uma equação linear. Funções lineares também são úteis quando se analisa funções mais complexas. Veja o exemplo da função cúbica que descreve volume de cubos quadrados. Observe que o volume é igual a Lzinho ao cubo. O gráfico V versus Lzinho definitivamente não é uma reta, é uma cúbica. Todavia, podemos definir a quantidade L gótico, ou seja, esse L maiúsculo que está aí, como sendo igual a Lzinho ao cubo. Assim, com essa definição, temos uma função linear, ou seja, um gráfico que é uma linha reta, para descrever o volume do cubo em função da variável L gótico. Mas, para que fazer isso? Bom, imagine que você queira representar as informações sobre volumes de cubos em um gráfico. Você tem diversos cubos e, de acordo com as medidas das arestas, você pode verificar que todos os pontos pertencem à reta V de L gótico igual a B vezes L gótico mais A. Observe que o intercepto A é igual a zero, pois, quando Lzinho é igual a zero, o volume é nulo. O ponto central aqui é que esse procedimento de definir a variável L gótico permitiu a representação de um gráfico mais complicado, que era um gráfico cúbico, em uma linha reta.
analisar retas é muito mais fácil do que analisar cúbicas. Esse procedimento de representação da relação entre grandezas como equações lineares é conhecido como linearização, nosso segundo tópico da videoaula. Vamos aprofundar o estudo da linearização com o nosso já batido exemplo do pêndulo, que, como vimos, tem uma relação entre o período, o comprimento e g, dada por t igual a 2π vezes a raiz quadrada de L sobre g. Uma relação que certamente não é linear. Rigorosamente, a curva teórica da relação acima entre o período do pêndulo e o comprimento do fio, assumindo g constante, está plotada no gráfico ao lado, nessa curva vermelha. Então, vamos lá. Assumindo que g é constante, t é igual a 2π sobre a raiz de g. Observem, 2π sobre a raiz de g é uma constante, eu vou chamar isso de b. Isso vai ser multiplicado a raiz de L. Obtemos assim a equação que relaciona t com a raiz de L. Então, se definirmos a variável x igual a raiz de L, a expressão de t se torna uma expressão análoga a f de x, ou seja, linearizamos a relação do período do pêndulo. No caso em questão, a é igual a zero. Assim, o gráfico linearizado do período é uma linha reta. Bom, a gente pode ver que de fato é uma linha reta e se você coloca, ou seja, pegando os dados de experimentos realizados lá na UF, dados experimentais de vários anos, ou seja, várias turmas fizeram vários experimentos com pêndulos, produzindo gráficos experimentais, então nós tínhamos muitos valores de t e do comprimento. E se você coloca esses dados experimentais num gráfico, você vai observar que praticamente esses dados eles coincidem com a reta, de acordo com a teoria. Ou seja, mostrando, mais uma vez, corroborando a teoria. Ou seja, podemos representar no mesmo gráfico a curva teórica, que é a reta verde, e os dados experimentais obtidos. Vamos prosseguir olhando para as características do gráfico. O parâmetro b, como já foi adiantado aqui, é o coeficiente angular. E ele é basicamente dado pela razão ΔT dividido por delta raiz de L. Ou seja, esse delta é basicamente para dizer que é a variação. Ou seja, a altura dividido pela largura, conforme está aí representado no desenho. Mas, se a gente lembrar, olhando aqui para a direita no slide, a gente vai ver que a constante b ela é igual a 2π dividido por raiz de g. Então, podemos manipular essa expressão matemática aí de forma a isolar g e assim obter que g é igual a 4π ao quadrado dividido por b ao quadrado. Mas aí se você olha os dados experimentais, se você olha para o gráfico, você vai ver que ΔT, para ΔT valendo 1 segundo, o delta raiz de L vale basicamente 0,50 raiz de metro. Com isso, b vale 2. Então, se você substitui b na equação de g, que apareceu aí, você vai ver que o valor obtido vale 9,87 metros por segundo ao quadrado. Basicamente, esse é o valor obtido experimentalmente para a aceleração da gravidade lá dentro do laboratório onde o pêndulo está montado. Não existe uma única maneira de linearizar. Poderíamos ter linearizado com uma expressão de t ao quadrado. Observe que o gráfico t ao quadrado versus Lzinho é também uma linha reta. Observem também a disposição dos pontos experimentais, todos próximos à linha reta. Poderíamos ainda ter linearizado de uma terceira maneira, por sinal, uma maneira muito comum em procedimentos de estudo nas relações entre variáveis. Essa maneira, ou a terceira maneira que mostro aqui, é baseada na função logarítmico. Para fazer isso, basicamente eu vou isolar o termo da variável dependente, t, e vou isolar a variável independente. Estou assumindo g constante. E aí a expressão fica dessa forma que está aí. E o que é feito a partir de agora, eu basicamente aplico o logaritmo nessa equação, nos dois lados. ln de t é igual a ln desse produto aí, mas ln de um produto acaba sendo a soma dos ln's conforme está ilustrado aí no slide. E essa equação, então se eu represento os eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical como sendo esses logaritmos que aí estão, isso representa uma reta. Ou seja, acaba sendo uma terceira maneira de linearizar
a expressão do pêndulo. Observe que o expoente da variável independente, meio, ele é basicamente o coeficiente angular da equação linearizada. E o intercepto é dado por ln de 2π dividido pela raiz de g. Vamos partir agora para a terceira parte da videoaula, a parte que trata do planejamento de experiências. Talvez a parte mais importante do trabalho. A falta de planejamento pode implicar em perda de recursos e de tempo das pessoas envolvidas. No planejamento você avalia o motivo da experiência, tipos de dados a serem tomados, análises a serem feitas, recursos necessários. Enfim, o foco aqui é discutir o planejamento de uma experiência científica. Vou fazer isso usando o nosso conhecimento prévio sobre pêndulos. Bom, a primeira coisa a estabelecer é o objetivo da experiência. No caso, aqui o objetivo é verificar a relação, ou seja, a lei T igual a 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G. Estabelecido o objetivo, vamos ao planejamento do experimento. Ou seja, quais dados tomar e quais são os valores dos parâmetros independentes. Ou seja, se pensarmos no pêndulo, a gente vê que a relação é entre T e L, onde L é a variável independente. Ou seja, eu vou ter que escolher valores de L para fazer a medida, ou seja, fazer vários tamanhos diferentes de pêndulo, desde o L mínimo até o L máximo. E mais atenção, a gente precisa tomar alguns cuidados já para fugir de algumas incertezas ou de parâmetros que aumentem a incerteza na experiência. Então, por exemplo, se eu vou planejar construir um pêndulo de 5 centímetros de comprimento, e se a precisão na minha medida do tamanho do cabo é de meio centímetro, isso já implica numa incerteza inicial de 10%. Então, normalmente não vai ser bom eu planejar construir um pêndulo com um tamanho muito curto de cabo. Então, isso é um efeito que eu já posso fugir na hora de fazer o planejamento da minha experiência. Bom, nesse planejamento ainda podemos começar por um valor conhecido. Por exemplo, nós já medimos aqui várias coisas com um pêndulo com tamanho 39,5 centímetros. Então, é esse o tamanho que provavelmente eu começaria. Termine a experiência refazendo o ponto inicial, ou seja, você montou o pêndulo. Você fez uma medida com 39,5 centímetros, depois você faz uma outra medida com 45 centímetros, depois com 50 centímetros, até 90 centímetros. E aí depois o último dado deve ser o dado inicial para você ver se alguma coisa variou ao longo da experiência, se teve algum erro sistemático que foi introduzido. Enfim, você começa por um valor e termina por ele mesmo. Um cuidado que tomaremos é considerar θ, ou seja, a amplitude máxima de oscilação, sempre igual em todas as medidas. Com isso, nesse experimento do pêndulo, θ vai ser sempre constante. Ele não vai ser um parâmetro para a gente. Eu poderia, inclusive, imaginar uma dependência do período com relação a θ. Nesse caso específico, eu estou tomando θ igual para todo mundo, todos os tamanhos diferentes de pêndulo, então não vai haver problemas. Bom, a gente vai assumir também, eu vou assumir aqui, que a gravidade é constante, ou seja, o laboratório onde vai ser realizada a experiência é o mesmo, é de se esperar que a gravidade nesse laboratório não mude. A massa também não vai influenciar no período do pêndulo, então eu vou sempre usar o pêndulo com a mesma massa, de forma que isso também não vai ser um parâmetro. Ou seja, basicamente a relação entre período, Tsão, e L, é uma relação T de L, conforme especificado aí no slide. Bom, e aí pergunta que podemos fazer. Muito bem, eu decidi, montar um pêndulo, decidi que vou fazer ele com vários tamanhos. A pergunta ou as perguntas são, quantas repetições para cada tamanho eu vou ter que fazer? E quantos comprimentos? Bom, de novo, não tem uma resposta fechada. O ideal seria quanto mais pontos você fizer, melhor. Todavia, tempo e recursos devem ser ponderados. Num ajuste linear, normalmente mais de 5 pontos que você tem que fazer. Então veja só, você vai fazer a experiência no laboratório. Se gasta mais ou menos 6 minutos por medida para o mesmo comprimento. Ou seja, eu vou escolher um tamanho lá, 40 centímetros de fio, e vai demorar mais ou menos 6 minutos para fazer a medida com L1 igual a 40.
Então, em 1 hora de trabalho, você vai conseguir no máximo 10 pontos. Isso se você for certinho. Então, tem que ponderar esse tipo de coisa. Quanto tempo você vai poder ficar no laboratório, né? Então, normalmente, 10 pontos aí você conseguiria fazer em 1 hora de trabalho, desconsiderando erros. E quantas repetições? Essa informação talvez já seja mais imediata para você. Agora que você já viu o desvio padrão e desvio padrão da média e sabe que existe uma relação entre o desvio padrão da média e a resolução do instrumento, então, no caso limite, é justamente o caso que vai te dar o número mínimo de repetições que o seu experimento tem que ter. Vai ser o caso em que o desvio padrão da média é igual à resolução do instrumento. Então, no limite, n limite é igual ao desvio padrão dividido pela resolução, ambos ao quadrado. Com isso, você obtém o número de pontos mínimos que você tem que fazer. Então, por exemplo, no caso dos pêndulos, que foram analisados aqui na UF, enfim, ao longo dos últimos tempos, a gente percebe que, tipicamente, o desvio padrão, nas experiências com pêndulo manuais, as experiências manuais, o desvio padrão é da ordem de 0,03 segundos. E, né, nesse caso, os cronômetros eles têm resolução de 0,01 segundo. Então, se você faz desvio padrão ao quadrado dividido por r ao quadrado, isso vai dar 9 medidas. Ou seja, então você já tem a resposta aí, né? Para o comprimento L1, você deveria fazer 9 medidas, o mínimo, para você conseguir bater a resolução do seu equipamento de medida, que no caso é o cronômetro. A partir de agora, vamos fazer uma das coisas mais importantes para a análise experimental: a construção de gráficos. Com eles, expressamos de maneira visual os dados experimentais e podemos tirar muitas conclusões de todo o experimento e fazer conjecturas teóricas. No histograma, vocês viram que os dados com erros aleatórios se distribuem em torno da média. O desvio padrão mede a flutuação dos dados, ou seja, quão distante da média os dados estão. No gráfico de comparação, vocês estudaram a compatibilidade entre pontos. Agora, faremos gráficos mais gerais, destinados à análise entre relação de variáveis. O objetivo aqui agora é fazer um gráfico no papel milimetrado. Trabalho importante para você desenvolver o seu senso crítico ao usar futuramente as ferramentas computacionais, como aplicativos, gráficos e tudo mais. Bom, para fazer isso, eu vou ilustrar aqui no slide um papel milimetrado típico. Ele tem as marcações em centímetros e as divisões entre os centímetros. No caso, eu escolhi aqui um papel milimetrado que tem 4 subdivisões entre cada marcação. Então, observem aí, entre 0 e 1, tá fraquinho aí no slide, mas está aparecendo, existem 4 divisões. Entre 1 e 2, 4 divisões. E assim sucessivamente, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que observar, ou seja, as marcações do nosso papel milimetrado. Na sequência, vamos considerar o papel milimetrado e vamos inicialmente observar o número total de marcações e divisões. No caso aqui específico, na horizontal são 9 divisões e na vertical são 14 divisões. Cada divisão com 4 subdivisões ou partes. A meta aqui vai ser fazer um gráfico, ocupar a maior região possível desse papel. Então é sempre esse o plano, para ele ficar nítido para qualquer um que for ver o seu gráfico. Então, vamos lá, montando o gráfico. Eu vou pegar aqui alguns resultados, já foram obtidos lá na UF. Então, resultados de período e comprimento. Eu quero botar esses gráficos, esses pontos no papel milimetrado para formar um gráfico. Bom, mas eu estou interessado também em fazer gráfico linearizado, de forma que ao invés de trabalhar período versus comprimento, eu vou trabalhar com período, repito a coluna do período, e tiro a raiz quadrada do comprimento. Então eu vou ter duas colunas agora, T e raiz de L, como está ilustrado. Inicialmente, olhamos para os pontos da abscissa, ou seja, do eixo horizontal, conforme está marcado aí no desenho no slide, essa região vermelha que apareceu. Vermelha é para rosa. O maior ponto é igual a 1. Olhando para a tabela, você vai ver isso. O menor ponto, 0,63. Temos que colocar esses pontos nesse eixo horizontal. Então, vamos seguir aqui.
Então vamos olhar o intervalo. O intervalo vai ser o maior menos o menor. Dá exatamente 0,37. Ou seja, 1 menos 0,63 dá 0,37. Um número quebrado, um número que não é muito bom. Inclusive, se eu olhar o número de subdivisões aí, eu vou ver que são 8 divisões. Então eu vou trabalhar, ao invés de com 0,37, eu vou trabalhar com 0,40. Isso vai facilitar meus cálculos na hora de fazer as contas e as marcações aqui no gráfico. 0,40 é um divisor exato de 8, né? Isso vai facilitar muito as contas. A proposta é fazer 0,40, que é o intervalo, em 8 divisões. Com isso, a gente vai ver que a separação entre as divisões equivale a 0,05. Com isso, considerando que a marcação 0 equivale a 0,60, nós temos que a divisão inteira equivale a 0,05. Então, a marcação 1 equivale a 0,65, a marcação 2 equivale a 0,70, a marcação 3 a 0,75, a marcação 4 0,80 e assim sucessivamente. Podemos fazer o mesmo procedimento no eixo vertical. Basicamente, eu vou olhar o maior e o menor ponto, vou olhar para o intervalo. E nesse caso, o intervalo deu 0,74, ou seja, subtrai 2,02 de 1,28. Isso dá igual a 0,74. De novo, 0,74 não é um número inteiro. O ideal seja que eu trabalhe com as divisões exatas que estão aí. Então eu vou escolher trabalhar com 0,80. Basicamente, 0,8 dividido por 10 é igual a 0,08, que é a escala na vertical. Com isso, observando que o primeiro ponto começa em 1,28, eu vou começar minha escala um pouquinho antes, em 1,20, ou seja, o ponto 0 no meu papel milimetrado vai equivaler a 1,20. A primeira divisão, né, o número 1, equivale a 1,28. E se eu considerar aqui as subdivisões, a segunda subdivisão, que é exatamente na metade, é 1,24, conforme está ali ilustrado no gráfico. Bom, com isso a gente estabelece a região do papel milimetrado que vai ser ocupada pelo gráfico. Está aí nessa cor mais escura que apareceu. Então, essa região que vai constar aí o gráfico. Bom, vamos agora para a segunda etapa, que é a colocação dos pontos experimentais nesse papel milimetrado. Então, observando aqui, o primeiro ponto é o ponto 1,28, 0,63. Então, eu vou olhar aqui, eu dei um zoom, observem aqui, é o 6, o 7, ou seja, as divisões 6 e 7, com as suas respectivas subdivisões. Então, a primeira subdivisão, ela aparece em 6,125, dividir exatamente por 4, né? 1 dividido por 8 dá 0,125. Então, a primeira subdivisão, começando em 6, vai 6,125. Com isso, o primeiro ponto é 6,3. Então, ele fica mais ou menos um pouco depois da segunda divisão, conforme está ilustrado na figura. E com isso, eu também localizo lá, na escala vertical é exatamente 1,28. Então, com isso, eu localizo o primeiro ponto no papel milimetrado. Posso fazer o mesmo procedimento para o segundo ponto. Né? O segundo ponto é 1,40, 0,71. Então, vou localizar o 0,71 um pouquinho antes da primeira subdivisão e 1,40, conforme está ali ilustrado no slide, exatamente 2 subdivisões acima do 1,36. Então, você localiza o segundo ponto. E assim você vai para todos os outros pontos. Então, você consegue fazer direto um mapeamento dos pontos experimentais no papel milimetrado. E assim você já tem quase o gráfico pronto. Você já tem as escalas, os números. E para fechar o gráfico, como todo bom gráfico deve ter, você deve ter as escalas dele. Então, na horizontal, está especificado aí, é a raiz quadrada do comprimento, unidade raiz de metros. E no vertical é o período. Então, temos um gráfico, período versus raiz quadrada, exatamente como está aí mostrado no slide. E é possível também colocar as incertezas. Então, supondo aqui que as incertezas são basicamente no tempo 0,04 segundos e no comprimento 0,01. Então, com isso, a gente também pode desenhar as barras de erro, conforme apareceram aí e estão disponíveis. Então, se eu somo e subtraio essas incertezas, eu obtenho as barras de erro.
E aí, com isso, o gráfico fica pronto. Então, você basicamente colocou nos eixos coordenados aí todos os pontos experimentais, e esse é o gráfico que corresponde à oscilação de um pêndulo com diversos tamanhos diferentes, né? Desde 0,63 raiz, né, desse comprimento, até o 1, que equivale ao pêndulo de 1 metro. Então, esses são os pontos experimentais. Mas, e como podemos verificar a relação entre as variáveis? Lembrando aqui que o motivo dessa videoaula é o estudo das relações entre as variáveis, ou seja, eu quero saber a relação entre T e L. Então eu quero fazer esse estudo. Bom, então fazer esse estudo implica a gente ir para a penúltima parte dessa videoaula, que é falar do ajuste linear. Então, no ajuste linear, a gente vai ver o seguinte: qual a melhor reta que se ajusta aos pontos? Então, se você observar cuidadosamente aí a figura, você vai ver que eu tracei uma reta, mas nenhuma reta vai passar em cima de todos os pontos simultaneamente. Então, aí começa uma outra questão para a gente. Dado que nós temos o gráfico com os pontos experimentais, agora precisamos encontrar a reta que vai melhor se ajustar aos pontos experimentais. Bom, de antemão, a melhor reta é a reta que passa mais perto de todos os pontos experimentais e cruzando o maior número de barras de erro. Nesse caso, como os pontos foram pontos experimentais com experimentos muito cuidadosos, os pontos ficaram bem pertinhos, barras de erro pequenas, então fica até mais ou menos fácil da gente estabelecer. Normalmente essas barras de erros podem ser maiores e aí fica mais difícil. Mas no final das contas aqui, a gente vai ter que descobrir uma maneira de traçar uma reta que passe por esses pontos. Então isso é o coração do ajuste linear. Por outro lado, não perdendo o foco do nosso estudo, lembro que o tema central dessa videoaula é a relação entre variáveis. Nesse sentido, veremos que o estudo de gráficos e o ajuste linear constituem um conhecimento fundamental para fazermos uma análise das medidas experimentais e como elas se relacionam com a teoria. Mas, voltando o foco no tema central aqui discutido, e como podemos verificar a relação entre variáveis? Ou seja, neste experimento do pêndulo, como é a função que descreve a relação entre as medidas de período e o comprimento? Lembrando aqui que G é constante, pois todas as medidas foram feitas no mesmo laboratório, de forma que, conforme aparece na tela, a relação é apenas entre o período e o comprimento, ou seja, T de L. O fato é que precisamos ajustar uma reta aos pontos experimentais e, a partir dos coeficientes dessa reta, obter a relação entre os parâmetros. Para isso, usaremos também a expressão teórica que modela o experimento. No caso aqui, a expressão do período do pêndulo, T igual a 2 vezes π vezes a raiz de L sobre G. No gráfico, essa expressão é representada por uma reta que parte do ponto 0, 0, com coeficiente angular 2π dividido pela raiz quadrada de G. Observe que a expressão teórica não possui um termo linear A, de forma que, se considerarmos a relação linear mais geral, T igual a mais B vezes a raiz de L, para modelar a teoria, a constante A deve ser nula. Em resumo, a equação T igual a B vezes a raiz de L é uma equação linear com coeficiente linear nulo. Os erros experimentais normalmente se manifestam produzindo uma reta ajustada que é diferente da reta teórica, com A diferente de zero e rotacionada com um coeficiente angular diferente de 2 vezes π dividido pela raiz de G. Certamente, se não houvessem erros, todos os pontos experimentais estariam exatamente posicionados sobre a reta teórica. Visto que os erros experimentais influenciam na reta de ajuste, precisamos agora responder à questão: qual a melhor reta que ajusta os pontos experimentais de uma medida? Ou seja, de todas as possibilidades de retas que passam perto dos pontos, qual a melhor? A resposta para essa pergunta está num procedimento chamado de ajuste linear. Ou seja, o ajuste linear é um procedimento que permite a gente dizer qual a melhor reta que passa perto dos pontos. Nesta videoaula, vamos trabalhar numa vertente desse método chamada de método gráfico. Um método mais livre e que, por muitas vezes, pode ser usado na obtenção de estimativas rápidas de resultados. Veremos que é um procedimento mais livre e, às vezes, não muito preciso, todavia, muito útil em análises preliminares. Dentro de algumas aulas, veremos um método mais poderoso e preciso, mas que envolve um volume maior de cálculos. Portanto,
Sem mais delongas, vou mostrar aqui o ajuste linear baseado no método gráfico, que geralmente funciona muito bem para ajuste de retas em pontos experimentais. Ou seja, vamos trabalhar para responder a pergunta da tela, achando a melhor reta. Basicamente, nesse método, tudo que vamos utilizar é uma régua escolar, lápis e borracha. Vou fazendo o ajuste e anotando aqui no slide os passos que vocês podem seguir para ajustar retas aos seus gráficos nas suas tarefas. A primeira coisa a fazer é ligar pontos extremos. Inicialmente, posicione a régua ligando os pontos extremos, o primeiro e o último ponto. Observem neste zoom que a régua corta os pontos extremos. A segunda coisa é o que eu chamo de traçar reta fraca. Com o lápis, risco uma reta de referência ligando os pontos extremos. Essa reta será apenas uma reta inicial, devendo ser apagada do gráfico ao final do ajuste. A terceira etapa eu chamo de avaliar número de barras cruzadas. Lembrando que a melhor reta deve cruzar o maior número possível de barras de erro. Assim, nessa etapa, eu pergunto e avalio. A reta cruza o maior número possível de barras de erro? Neste caso, olhando para o gráfico, eu vejo sim, ela cruza todas as barras de erro, ou seja, é uma reta boa. Essa é uma situação não muito comum, pois os erros experimentais geralmente fazem com que os pontos fiquem mais dispersos no gráfico, nem sempre próximo de uma linha reta. Um pouco mais à frente aqui nessa videoaula, vou mostrar um outro exemplo onde isso acontece. Mas, antes disso, vamos continuar nesse caso ilustrado onde os pontos são bem comportados, ou seja, todos mais ou menos próximos da reta fraca. Agora, depois de observar que todas as barras de erro são cruzadas, essa reta é a reta que passa mais perto de todos os pontos. Mais uma vez, lembre-se do critério de melhor reta. A melhor reta é a reta que cruza o maior número de barras de erro e passa mais perto de todos os pontos experimentais. A primeira parte do critério está ok. A reta cruza todas as barras de erro, mas ela é a reta que passa mais perto de todos os pontos? De antemão, vendo detalhadamente o gráfico, já posso afirmar que não. Observe que todos os pontos, com exceção dos pontos extremos, estão mais abaixo. Portanto, cuidadosamente vou mover a régua para traçar uma outra reta que busque satisfazer esse último critério. Fez isso transladando verticalmente a régua até que ficasse visível para mim aproximadamente metade dos pontos, no caso, 4 dos 7 pontos. É um procedimento empírico mesmo. É provável que você precise ou queira rotacionar e transladar a régua para se aproximar ao máximo do maior número de pontos experimentais, satisfazendo o critério de proximidade da reta com os pontos. Todavia, me dou por satisfeito aqui. 4 pontos acima, 3 pontos abaixo, para mim tá bom agora. Com isso, fiz o ajuste linear. Vale frisar mais uma vez que esse método é empírico e depende de quem faz o ajuste. Talvez você, seguindo esses mesmos passos, encontrasse uma reta um pouco diferente, tipo essa verde que eu desenhei. Por mais que o método seja dependente de quem o executa, o critério a melhor reta é a reta que passa mais perto de todos os pontos experimentais, cruzando o maior número possível de barras de erro, foi satisfeito. E se tivéssemos um caso mais complexo, no qual os pontos não estivessem nitidamente alinhados, ou seja, caso os pontos experimentais fossem não comportados? Bom, ainda assim podemos seguir a receita. Traçamos a reta fraca entre os extremos, com a régua vamos ajustando até cortar metade dos pontos, avaliamos as barras de erros cortadas e, por fim, traçamos a reta final. Observe que, neste caso de pontos não comportados, apenas transladar faz com que o número de barras cortadas aumente de 2 para 4. Todavia, podemos ir além e mudar a inclinação, cortando 5 pontos ao invés dos 4 que já estavam antes cortados. Quanto mais mal comportados os pontos são, mais você terá que manipular a régua para fazer o ajuste linear. Com isso, obtemos uma ótima reta de ajuste que corta a maioria das barras de erro e está próxima dos pontos experimentais. 3 acima e 2 abaixo. Observe também que nem todos os pontos e barras precisam ser cortados pela reta. Neste último exemplo específico, o último ponto ficou de fora. Inclusive, pode ter sido um dado tomado com um erro sistemático bem elevado. Bom, uma vez encontrada a reta, vamos determinar sua equação. Para isso, vamos achar os seus coeficientes angular e linear. O coeficiente angular é relacionado com a inclinação da reta, ou seja, é dado por ΔT dividido por delta raiz de L,
Isso tudo é igual a b, que é o coeficiente angular. Escolhendo dois pontos quaisquer do gráfico, de preferência, pontos fáceis de serem localizados, podemos encontrar o coeficiente procurado. Escolhi aqui os pontos com coordenadas 0,98 e 2,03, 0,74 e 1,44. Assim, o coeficiente angular b é igual a 0,59 dividido por 0,24. Isso dá igual a 2,45 segundos dividido pela raiz de metro. O coeficiente linear a é o intercepto. Dado que a equação da reta é t de raiz de L igual a 2,45 vezes raiz de L mais a, podemos encontrar a constante a, ou coeficiente linear, escolhendo algum ponto qualquer como sendo o valor de raiz de L. Dessa forma, eu vou escolher raiz de L igual a 0,74. Assim, t de 0,74, olhando no gráfico, dá 1,44. Isso tudo dá igual a 2,45 vezes 0,74 mais a. Então, fazendo essa conta aí, você obtém que a é igual a menos 0,373 segundos. E a equação da reta de ajuste é a equação t de raiz de L igual a 2,45 vezes a raiz de L menos 0,373. Podemos ir um pouco mais além e estimar as incertezas desses coeficientes. Para isso, vamos usar um pouco mais o nosso senso crítico e, com a régua, traçar as chamadas retas extremas, retas máxima e mínima. Novamente, não há uma receita padrão, de forma que usar o nosso bom senso significa ter em mente que, no ajuste, as retas cortam o maior número possível de barras de erro. Assim, nessa abordagem, uma reta extrema é a reta que passa pelo meio do intervalo e pelo topo da barra de erro do último ponto cortado, conforme ilustrado aí na figura. Observe que, neste caso, a reta corta 3 barras de erro, metade dos dados. Essa é a reta máxima. A reta mínima será a reta que passa pelo meio do intervalo e pela base da barra de erro do último ponto cortado, de novo, conforme ilustrado na figura. Observe que, neste caso, a reta corta 4 barras de erro, quase metade dos dados. Essa é a reta mínima. Com isso, seguindo o procedimento de determinação dos coeficientes angular e linear que acabamos de ver, podemos encontrar os coeficientes Bmax, Bmínimo, Amax, Amínimo, para as retas máxima e mínima. Observe que as retas máxima e mínima não são simétricas à reta de ajuste, ou seja, essa reta preta que eu desenhei aí. Neste ponto, vou definir duas novas retas simétricas à reta de ajuste, que é a reta preta, as chamadas reta baixa e reta alta. Retas que passam pelo ponto médio e que têm coeficientes angulares dados por b mais sigma b e b menos sigma b. Sigma é a incerteza e é dada por Bmax menos Bmínimo dividido por 2. Dessa forma, a reta de ajuste com incerteza nos coeficientes angular e linear fica igual a t de raiz de L igual a mais ou menos sigma a, onde sigma é a incerteza no coeficiente linear, mais b mais ou menos sigma b, onde, de novo, sigma b é a incerteza no coeficiente angular, vezes a raiz de L. A incerteza no coeficiente linear pode ser encontrada olhando com mais detalhes o esboço do gráfico no balão que apareceu aí na tela. Por simplicidade, considerarei y de x ao invés de t de raiz de L. Todavia, friso aqui que o procedimento é válido para qualquer reta, qualquer equação linear. Observe novamente as coordenadas do ponto médio, ou seja, o ponto no meio do intervalo de dados. Observe também a reta baixa, ou seja, a reta que tem a equação y igual a mais sigma a índice b mais b menos sigma b vezes x. Sigma a índice b é a distância do intercepto da reta baixa até o ponto A, que é o intercepto da reta de ajuste. Usando as coordenadas do ponto médio ym e xm definidas aí no slide, obtemos, portanto, que ym é igual a mais sigma a índice b mais b menos sigma b vezes xm. E, por fim, isolando o sigma, temos que sigma a índice b é igual a ym menos
B menos sigma B vezes xm menos A. Por outro lado, de forma análoga, usando a reta alta, você encontra o sigma A índice A. Esse procedimento de obter o sigma A índice A fica como tarefa para você repetir, conforme acabei de fazer, obtendo o sigma A índice B. Atenção! As retas extremas são simétricas em relação à reta de ajuste, ou seja, a reta preta, mas possuem interceptos que não são simétricos em relação ao ponto A. De forma que sigma A índice A é diferente de sigma A índice B. Por fim, de forma a organizar as informações, resumo no gráfico a reta de ajuste, na cor preta, e as retas extremas, a reta alta e a reta baixa, com suas respectivas equações. A reta de ajuste deve ser expressa por t de raiz de L igual a B mais ou menos sigma B vezes a raiz de L, mais A mais ou menos sigma A, índices A ou B, onde A quer dizer o coeficiente linear, B, o coeficiente angular e sigma B, a incerteza de B, ou seja, a incerteza do coeficiente angular. E, para finalizar, observa aqui novamente que a incerteza de A não é simétrica. Você deve calculá-la duas vezes, sigma A índice A e sigma A índice B. Por isso eu expressei aqui na imagem como sendo sigma A índices A ou B. Usando esse procedimento de 6 etapas, você consegue fazer o ajuste de uma reta aos pontos experimentais do seu gráfico. Como você viu, trata-se de uma metodologia mais livre, na qual a única regra seguida foi a regra de que a melhor reta de ajuste é a reta que corta o maior número possível de barras de erro e que passa mais próximo possível de todos os pontos experimentais. O fato de ser uma metodologia livre indica que, rigorosamente, pessoas diferentes podem obter ou determinar diferentes retas para o mesmo conjunto de dados experimentais. Na sequência, mostrarei que esse método pode ser sistematizado no aplicativo de computador. Fechando a videoaula, eu vou partir para uma última abordagem. A abordagem computacional, feita no Google Planilhas. Eu vou mostrar um programa, um aplicativo que permite você colocar os dados experimentais, obtendo um gráfico e uma reta de ajuste. Esse aplicativo foi escrito pelo professor Djalma Mendes, nosso colega professor do estudo de Física. Vocês receberão uma cópia desse programa para fazer as futuras tarefas da disciplina. Neste momento, você está vendo a tela do meu computador, mais precisamente a interface do Google Planilhas. Todo esse programa foi escrito pelo colega da Física Experimental 1, professor Djalma Mendes, cujo e-mail aparece embaixo aí na tela. Basicamente, nesse programa você verá a implementação de uma rotina computacional para ajuste linear dos pontos experimentais. À esquerda, você verá uma tabela com os dados experimentais do período de um pêndulo versus a raiz quadrada do comprimento. Todavia, podia ser qualquer outro tipo de dado. Basicamente, é um programa que vai implementar o ajuste linear em retas. A rotina do programa começa com ligar. Basicamente, trocar o 0 por 1. Quando a gente faz isso, existe a formação de uma reta vermelha que liga os pontos extremos, ou seja, o primeiro ponto e o último ponto desse gráfico. Isso seria um palpite inicial, pois, como acabamos de ver, a melhor reta nem sempre é a reta que liga os pontos extremos. Ao ligar, obtemos o coeficiente linear e o coeficiente angular dessa reta vermelha. Observem aqui, coeficiente angular inicial 4,5, coeficiente linear inicial menos 0,15. Repetindo esses coeficientes abaixo, obtemos a reta verde. Então vamos lá. 4,5 menos 0,15. Basicamente, a reta verde sobrepôs a reta vermelha. Então, basicamente, foi só um palpite que a gente teve. Observem que a melhor reta, de novo aqui, não é a reta que liga os pontos extremos. Nem sempre é isso. Pode até ser que aconteça, mas nem sempre é isso que é o melhor caso. Basicamente, foi só um palpite inicial para a gente começar a ver qual é o melhor coeficiente angular e qual é o melhor coeficiente linear de ajuste aqui. Observe também nesse programa que existe uma tabela aqui, total de dados,
E essa tabela ela é muito importante porque ela basicamente diz pra gente quantos pontos ou quantas barras de erro estão sendo cruzadas pela reta verde. Então, basicamente, se eu mudar aqui o coeficiente linear, por exemplo, ao invés de 0,15, eu vou botar aqui 0,5. A reta verde subiu. Então, observem, não tem nenhum dado sendo cortado pela reta verde e, consequentemente, 0, 0. Dados dentro de 1 sigma e dados dentro de 2 sigma. Então, nenhum dado cortado. Mas eu vou voltar aqui ao coeficiente inicial, menos 0,15. A reta verde sobrepõe, mas possivelmente pode ser que haja outra reta melhor, né? E para isso vamos começar a investigar. Por exemplo, uma coisa que eu posso fazer aqui é mudar esse coeficiente. Eu estou achando essa reta verde muito inclinada. Eu estou vendo muitos pontos para baixo dela. Então, eu vou fazer um palpite aqui. Eu vou pegar esse programa e vou reduzir, ao invés de 4,5, 4,3. Observem, a reta já mudou. Inclusive, mudaram os números de pontos que são cruzados, ou seja, o número de barras de erro que são cruzadas pela reta verde. Mas ainda assim está fora. Eu vou abaixar mais um pouco. Então, eu vou voltar aqui no 4,3 e eu vou, por exemplo, botar 4,1. Opa! A reta aí agora está cruzando, parece que o maior número de pontos. Inclusive está aqui. Ó. Só que talvez os pontos iniciais aqui estão fora. E como que eu posso fazer? Eu estou vendo aqui a inclinação. Acho que está melhor essa inclinação do que a reta vermelha. Então eu vou subir um pouco essa reta verde. Mexendo basicamente no coeficiente linear de ajuste. Então eu vou botar ele em 0. Então está menos 0,15. Vou botar ele em 0. 0. Opa, subiu. Inclusive o número de dados cortados aí por essa reta verde aumentou. Agora temos 10 dados dos 16, ou seja, que dá 63% dos dados, quando a gente considera o intervalo de 1 sigma. E se considerar o intervalo de 2 sigma, ou seja, a barra de erro fica maior, são 12 pontos cortados. Observe que, a rigor, neste programa, você pode usar a abordagem do método gráfico, que vimos no mapa milimetrado, para a determinação da melhor reta. Todavia, é importante ressaltar que o método gráfico é um método empírico e livre, que está focado na ideia de determinação da melhor reta de ajuste, ou seja, na reta que cruza o maior número possível de barras de erro. Dentro de algumas aulas, vocês verão o chamado método dos mínimos quadrados, menos dependente da interpretação subjetiva da pessoa que faz o ajuste, e mais complexo matematicamente. Nas próximas atividades da FISESP 1, vocês trabalharão fazendo gráficos no papel milimetrado e em programas como este, que serão oportunamente disponibilizados. A propósito, você gosta de trabalhar com planilhas? Se sim, que tal tentar produzir a sua própria planilha para fazer seus próprios gráficos e respectivos ajustes? Isso é desafiador e pode ser bem útil para você nas próximas disciplinas e na sua carreira. Pense nisso. E assim eu termino essa videoaula. Os conteúdos aqui discutidos nesses 6 tópicos estão disponíveis na apostila e deverão ser cobrados no próximo relatório. Não deixe de anotar suas dúvidas para discutir com os professores na próxima aula síncrona.